Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, esse domingo estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum. E o Evangelho que hoje nos é apresentado nesse quinto capítulo de São Mateus, embora seja obviamente também um Evangelho conhecido, ele é muito bonito, porque revela o quanto a humanidade ela tem uma importância para Deus, e não só para Ele, mas o quanto também nós devemos ser importantes no crescimento, no amadurecimento, na vida também de outras pessoas. O Evangelho de hoje fala que nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Em primeiro lugar, é necessário a gente entender o que Jesus está querendo dizer com esse sal da terra. O sal, no nosso tempo hoje, a gente sabe que é para dar gosto à comida. Aquela comida ou salgada demais, ou absolutamente sem sal. Eu particularmente prefiro uma comida assim, quase sem sal nenhum, para a gente poder manter a dieta e viver um pouco mais. Assim, inclusive o médico de vocês agradecem quando a gente obedece a ele. Mas às vezes, na nossa vida espiritual, na nossa vida comunitária, na nossa vida dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, nós somos aquelas pessoas ou sem sal nenhum. O que é uma pessoa sem sal? Uma pessoa completamente sem... Por que ela existe, né? Uma pessoa sem graça. Uma pessoa que não entrega nada, não traz nenhuma alegria, não traz nenhuma motivação. Uma pessoa que está sempre, poxa, está ali, mas não está fazendo o que poderia fazer. Aquela pessoa sem sal. Por outro lado, aquela pessoa que ela é salgada demais, ela é uma pessoa insuportável. Aquela pessoa que o tempo todo está ali salgando o ambiente, tudo que ela fala, a gente tem que ficar com aquelas palavras ácidas, ásperas. A presença daquela pessoa, às vezes até nos incomoda. É uma pessoa salgada demais. Mas aquilo que Jesus fala para nós é para que nós sejamos temperados. E aqui ressalta aos nossos olhos uma virtude que eu já tenho até a dica para vamos dizer, né? A nossa temperança. Essa virtude é uma virtude. E ela é uma virtude essencial, não só no seguimento de Jesus, mas ela é uma virtude essencial na nossa vida comunitária. A temperança é o equilíbrio, é a dose certa daquilo que nós devemos fazer no mundo. Às vezes, a gente pensa que a gente tem que se esgotar ao máximo, ignorar todo mundo. Não. A gente precisa se esgotar em primeiro lugar a nós mesmos. Porque senão tudo aquilo que a gente fizer não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Ou é para você ser aplaudido, ou é para você ser reconhecido, e isso foge completamente da temperança. O sal também tem um sentido muito profundo e bonito que a igreja ressalta para nós, e que a Sagrada Escritura também faz a mesma coisa. O sal é para conservar as coisas. Jesus está querendo dizer para nós, no Evangelho de hoje, já com essas primeiras palavras, que nós devemos conservar alguma coisa. O que a gente precisa conservar em primeiro lugar? Vou dar a dica. Deus estabelece uma aliança conosco. O que nós precisamos conservar na nossa vida, em todos os lugares onde nós estivermos? Conservar o quê? Já falei. A aliança. Quais são os meios? Qual é o meio pelo qual nós conservamos a aliança com Deus? Vamos lembrar de Moisés? Já dei a dica também, né? Como nós conservamos a aliança lembrando de Moisés? Cuidado que as tábuas ali podem ficar na nossa cabeça, né? Já que a gente esquece, qual é o meio pelo qual nós conservamos a aliança com Deus? Os mandamentos. Eu não vou pedir todos, mas qual é o primeiro deles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, será que é fácil nós conservarmos na nossa vida, no nosso coração, o amor a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas? Será que é possível isso? É óbvio que é. E um parâmetro, uma referência, a gente tem que é o próprio Jesus. Não só conservar a aliança, mas indo para o Novo Testamento, observando tudo aquilo que Jesus fez, o amor que Ele teve por cada um de nós, a sua obediência, Ele que é a palavra encarnada. O que nós também precisamos conservar na nossa vida? Principalmente
na nossa vida comunitária, na nossa vida eclesial? Imitar aquilo que Deus, aquilo que Jesus espera de nós. Conservar tudo aquilo que Jesus deixou para nós como ensinamento. Lembra das bem-aventuranças? Pronto. Não só isso, mas tantas outras coisas que Jesus deixou para nós, tantos ensinamentos, tantas atitudes, tanta mentalidade. Não são tantas, mas é uma só mentalidade. Uma mentalidade em unidade com o Pai. É isso que Jesus nos chama a atenção nesse primeiro momento do Evangelho de hoje. Depois, Jesus chama a nossa atenção também, porque nós também devemos ser luz do mundo. Luz do mundo. É um grande desafio para nós manter as nossas lâmpadas acesas. Primeiro, porque vai ter sempre um infeliz do nosso lado querendo apagar a nossa luz. Na nossa vida, muitas vezes, precisamos ficar andando com a mão assim, né? Já viu quando você acende uma lâmpada, uma luz, uma vela? No tempo da Páscoa, a gente vai, na vigília pascal, a gente vai fazer isso, né? A gente vai tentar manter as nossas velas acesas, mas diante do vento forte, ou diante do nosso movimento que fazemos, ou dos ambientes nos quais nós nos permitimos estar, essa luz ela pode se apagar. É fácil manter a luz acesa? Não é. Aliás, no tempo de hoje, parece que nós estamos deixando as nossas luzes se apagar. Muitas podem ser as ocasiões, as situações, pessoas, realidades, pecados que tendem a apagar a nossa luz. Mas olha que coisa bonita que a primeira leitura vai saltar aos nossos olhos lá no profeta Isaías. Reparte o pão com faminto, acolhe em casas pobres e peregrinos. Quando você encontrar alguém que não esteja com roupa, alguém nu, cobre, e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, aquela luz forte. E Jesus aqui não nos chama a atenção para ficar com uma luz fraquinha, não, igual essa da igreja. Não é uma luz fraca que Deus nos chama a ter no meio de nós na igreja. Qual a intensidade? É uma luz enorme, uma luz brilhante, uma luz forte, uma luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? É fraquinha? Fraquinho às vezes somos nós, que às vezes fraquejamos na fé, fraquejamos na observância da lei, dos mandamentos, das virtudes, e por isso cada vez mais nós vamos nos tornando seres de trevas. Ao invés de sermos seres de luz, nós nos tornamos seres de trevas. É muito importante que a gente observe que aquilo que Jesus nos chama de viver não são coisas extraordinárias, são coisas naturais do nosso dia a dia. Se você é um homem, seja um bom homem. Se você é mulher, seja uma boa mulher. Se você é um bom esposo, seja um bom esposo. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Quando nós não somos bons, porque Deus nos fez bons, no final de tudo, não sei como, no final de tudo Ele diz assim, no final tudo era muito bom. É um grande mistério, porque a gente olha para o lado e vê que misericórdia. Nem tudo aqui é bom, parece às vezes, né? Mas aos olhos de Deus, tudo era muito bom. Tudo é muito bom. Agora é necessário que a gente conserve em nós essa bondade. Ser sal da terra, ser luz no mundo, é isso. Ser bom, ter sabor, ter alegria no serviço. Às vezes as pessoas elas vão servir umas às outras como se fosse um peso, como se fosse um castigo. Como se fosse um castigo. Servir ao irmão, servir ao outro não é um castigo. É iluminar a sua própria vida com aquilo que Jesus deixou para nós, como ensinamento, e ao mesmo tempo iluminarmos a vida do outro com as nossas atitudes. Como é bom, às vezes, nós colhemos tantos testemunhos de pessoas que iluminam a vida do outro, pessoas que estavam na depressão, na ansiedade, no medo, já não queriam mais saber nada da igreja, não queriam saber nada da vida, e aí chega um irmão lá que, iluminado por Cristo, ele ilumina o outro. Olha que bonito. Nós somos chamados a isso, queridos. A iluminar a nossa igreja, iluminar a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Se lá no teu trabalho você é chamado a dar testemunho, ser sal da terra e luz do mundo, conserve aquilo que seja bom, conserve as virtudes. Se você está lá no teu trabalho, no teu emprego, seja luz naquele teu trabalho,
mundo roubando, vai roubar também? Ai meu Deus, fiquei preocupado agora, viu? Jesus amado. Se está todo mundo praticando a maldade, vai ser mal também? Luz do mundo, queridos, é iluminar essas trevas. Nós somos chamados a fazer a diferença. E mas aí você é o diferentão? Isso aí é um problema de quem acha que você é diferente. Na verdade, você só vai estar fazendo aquilo que Deus espera naturalmente de você. Ser sal da terra e luz do mundo. Iluminar a vida dos outros com as nossas, e aqui não é se mostrar ou querer ser melhor do que ninguém, mas é nós iluminarmos a vida daqueles que estão nas trevas. Quantos precisam de uma palavra de esperança e nós não damos? Quantos são ignorados e nem sequer nós olhamos para elas? É isso que Jesus nos chama na atenção, queridos, no Evangelho de hoje. O Salmo, aliás, na primeira leitura e no Evangelho de hoje, e o Salmo quer fazer o elo entre essa primeira leitura do profeta Isaías e o cumprimento dessa promessa, dessa profecia a partir do pedido do próprio Cristo. Uma luz brilha nas trevas para o justo. Vocês acham que quando Jesus caminhou, quando Jesus esteve entre os apóstolos, entre aquelas pessoas, as pessoas estavam nas trevas, com as suas lâmpadas apagadas, como Jesus falava no Evangelho de hoje, né? Escondendo as suas virtudes, porque ninguém poderia ser melhor que ninguém poderia aparecer mais. E Jesus, ele não servirá para mais nada. Vós sois luz do mundo, não pode ficar escondida a sua luz. Uma cidade, como é de Jerusalém, que fica no alto, né? Ela precisa ser construída sobre um monte, e ela precisa iluminar. Já viram farol? Aquele farol de barco, ele fala, né? Você está no mar, daqui a pouco você está perdido lá e você vê um farol. É aquele farol que vai te nortear. Agora, se esse farol está apagado, é o caos. Como no sinal de trânsito, de vez em quando aqui na Jânio fica sempre assim, né? Caos instaurado, principalmente à noite, no horário de noite, né? Se aquele sinal de trânsito começa a ficar doido, tudo vira um caos. Na nossa vida também, queridos. Devemos iluminar a vida do outro. Devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? Mostrando com a nossa própria vida, com as nossas virtudes, com a nossa experiência com Deus, que é possível viver na luz e permanecer nela. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Muito pelo contrário, ela deve ser vista. Eu sei que tem muita gente insuportável, tenho certeza que eu sou o primeiro a dizer isso. Muita gente que vai querer apagar a tua luz, mas a tua luz não é só para iluminar o outro, ela é também para te iluminar. Iluminar os caminhos que nós vamos percorrer, iluminar o nosso caminho na estrada certa, e iluminar também todos aqueles que nós vamos encontrar ao longo desse caminho. A igreja é esse lugar, essa grande cidade santa, onde está necessário o monte, iluminando a tantos, iluminando a nossa própria vida. Às vezes a semana inteira a gente sai daqui domingo com a nossa cheia de gás, com lâmpada acesa, cheia de sal, né? Só que à medida que a semana vai acabando, vai acontecendo, nós vamos lidando com realidades que nós vamos ficando apagados, ou vão tentando apagar a nossa luz. E a gente vai reacender essa chama aonde? Aqui, nesse lugar que ilumina, porque a igreja é para nós referência, a igreja é para nós essa grande cidade iluminada, e não é a cidade corrupta, não é uma cidade ruim, mas é a cidade perfeita, porque é nela quem Deus age, é ela quem Deus ilumina, e foi por ela mesma que Deus morreu na cruz. Pensamos nessa Eucaristia, queridos, que as virtudes sejam conservadas no nosso coração, que você seja bom, que você seja honesto, que você seja virtuoso, que você seja caridoso. Isso não é uma vergonha, muito pelo contrário, é o que dá a diferença no mundo hoje. Como costumo dizer, o mundo está muito doido, né? Muito complexo. E a gente precisa, queridos, com essas virtudes, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ações, iluminar essas trevas, sem medo. Padre, mas faltam referências. Não falta não, olha para os nossos altares laterais. Nossa Senhora, São José, Jesus, São João Maria Vermelho, São João Batista, São Pedro, Santa Catarina de Sena. Tantos
os santos da vida, o grande problema hoje é que nós queremos ser os referenciais, quando nós não somos referenciais de nada, pelo menos hoje. É preciso, queridos, que nós olhemos para essas grandes referências, os santos da igreja, que iluminaram a sua vida em primeiro lugar, com o seguimento de Jesus, conservaram por aquilo que era próprio de um cristão, um bom cristão, e depois iluminaram não só a sua vida, mas a vida de tantos irmãos e irmãs, para que chegassem aonde? A Cristo. Precisamos da intercessão de nossa padroeira para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.